Olá, meu nome é Rogério Leme, sou diretor e fundador da Leme Consultoria, sou autor de 11 livros sobre gestão de pessoas, desempenho, competências e estratégia empresarial, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre um tema muito importante, que é o RH ágil, mas não apenas o RH ágil, o RH e a gestão do desempenho ágil. Então eu quero trazer aqui um viés de prático, como que a gente sai da teoria e vai efetivamente para a prática dessa questão que é fundamental, independentemente de empresas, do porte da empresa, pequeno, médio ou grande, público ou privada. Essa é uma forma que nós temos e que a gente não pode deixar de lado. Então, como que nós vamos promover essa mudança e como a gente vai ter uma sustentação a essa mudança? Então, para nos apoiar aqui, algumas pessoas são mais visuais, outras mais auditivas. Aqui eu preparei aqui um material, um slide que possa nos auxiliar aqui no apoio. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma frase que eu trouxe do nosso Nobel da Paz e no dia 18/4, mais ou menos um mês depois que nós começamos essa loucura que nós estamos vivendo aí dessa pandemia, um mês depois aqui no Brasil, né, mais efetivamente. E aí ele diz que nós não vamos voltar ao mundo que tínhamos antes. Agora o normal de antes será diferente. A gente vem notando isso, a forma que as empresas estão trabalhando, agindo, e isso acontece de fato. Mas quando a gente pensa nisso, há quanto tempo isso na realidade vem ocorrendo? A gente vê algumas pessoas aí, né, eu até brinco aí, mais cabelo branco, e quantas pessoas a gente fala, meu Deus do céu, o mundo mudou, e o mundo mudou ou o mundo está mudado? Não, na realidade o mundo não mudou, o mundo não está mudado, o mundo está mudando e nós estamos numa constante mudança. O que acontece é que nós tivemos talvez nos últimos tempos, uma aceleração dessa mudança. Antes nós tínhamos empresas aí com crescimento lineares e hoje a gente fala de empresas exponenciais. Temos um avalanche de startups, de ideias que vêm ocorrendo, que vêm chegando, que vêm trazendo mudanças de paradigmas. Nós tínhamos um perfil de liderança antigamente que é muito diferente do perfil de liderança de hoje. Hoje nós vemos jovens de 23, 25, 26 anos, líderes, e antes liderança não, era só para profissionais sêniores, né? E agora essa senioridade, o que é essa senioridade? Às vezes essa senioridade é na ideia e é no propósito. A gente vive num mundo de diversidade, de uma forma que é muito interessante da gente ter essa experiência, a troca, quando a gente fala de sexo, de idade, de religião, de raça, só que isso está muito forte no nosso mundo, no nosso dia a dia, está muito presente isso. Nós programamos um mundo, né? Nós nos organizamos de uma forma ali, formal, tradicional, mas nós vivemos nesse emaranhado, nós vivemos em redes de uma forma muito constante. Tínhamos um mundo e aí o mundo girou. Nós temos um mundo, na realidade, um mundo VUCA, né? Onde essa ambiguidade não tem o certo ou o errado, tem um ponto de vista diferente de um outro ponto, mas qual que é certo, qual é errado? Na realidade, esse mundo nós precisamos de uma gestão ágil e é esta gestão que a gente precisa entender e como conviver e como trazer isso para o dia a dia da nossa empresa, para que a gente deixe aquele pensamento quadradinho, linear para esse vulcão de ideias e de situações que nós vivemos. O detalhe todo é que quando a gente fala de ser ágil, a gente tem sempre uma associação a isso, a velocidade, né? Só que, na realidade, ser ágil não está associado somente a gente fazer as coisas rapidamente. Claro que a velocidade ela é importante, mas ser ágil não significa obrigatoriamente ser mais rápido. E aí eu fico imaginando assim, caramba, o que é isso que você está falando, Rogério? Mas é isso. Na realidade, ser ágil significa agregar valor mais rapidamente. E eu trago um princípio que não é apenas agregar valor, é agregar mais valor
e mais rapidamente. Esse que é o ponto e é o desafio. E o porquê que isso é importante e é necessário? Porque o mundo, como que ele funcionava na era não ágil? Em todas as questões, e vamos pegar desde a nossa formação. Talvez, se você tiver entre 40 e 50 anos, essa imagem vai ser muito clara na sua mente. Nós tínhamos um mundo onde nós passávamos 2 décadas estudando e 3 trabalhando. É assim que funcionava. Isso até antes da reforma trabalhista, porque hoje a gente vai passar trabalhando para o resto da vida, né? Mas o processo de aprendizagem era uma esteira, era linear, né? Por que isso era possível? Porque o mundo não mudava, assim, era muito lento o processo de mudança. Então, nesse formato de esteira, eu quero dizer o seguinte, a gente estava no pré, né? E aí lá no pré, algumas ideias eram depositadas, alguns conceitos na nossa cabeça, íamos para o primário, que era da primeira à quinta série, e aí depois da quinta à oitava série, eu estou falando essas coisas, aí vocês estão até imaginando as pessoas mais novas, o que esse cara está falando, né? Antes era primeira à quinta, depois quinta à oitava, e aí depois a gente ia lá pro colégio, né? Tinha o colégio normal, o magistério, ou algum colégio técnico, e aí finalmente chegávamos ali no nível superior, tínhamos a faculdade, e quem tinha faculdade apenas era a garantia de sucesso e de dinheiro. Só que hoje o mundo não é assim. Hoje você tem que você precisa ter uma formação sólida, mas não apenas a formação, você precisa ter um conhecimento vasto e sólido. Agora, por que esse formato funcionava? Porque olha que interessante, o Fusca, né, o famoso Fusca aí que todo mundo né, sempre viu aí, hoje agora já está até mais difícil de ver, mas a gente até consegue enxergar alguns ainda na rua. O Fusca foi lançado em 1935. Olha esse carro nos anos 60, nos anos 70, 80, 90 e o ano que ele deixou de ser produzido, no ano de 1996. Nós tivemos 61 anos e mudanças muito pouco significativas. Por quê? Porque até os anos 70, 80, os anos 90 e talvez até mesmo na primeira década do ano 2000, dos anos 2000, o processo de mudança era muito lento. E isso, na realidade, nós nos acostumamos com uma forma de trabalhar e que hoje a gente precisa fazer diferente. Por quê? Porque nós antes tínhamos uma meta, tínhamos um alvo, e aí nessa meta a gente passava um tempão planejando, e aí a gente ia para a execução. Só que o mundo não mudava, então não tinha problema, isso tudo era perfeito. Só que, então, toda essa área vermelha dessa imagem aí representa o quê? O risco e um custo de um projeto. Agora, o que acontece? No meio desse mundo, o que ocorre hoje? Existem mudanças. Então, se a gente levar um tempo enorme planejando e demorando para ir para a execução, o que vai ocorrer na realidade? Mudanças de planos. E essas mudanças, na realidade, pode fazer com que aquele projeto seja totalmente inadequado. E aí, é tarde demais para mudanças. E o grande problema é quando a gente ainda insiste nessas mudanças de algo que não vai ocorrer. E como que a gente tem que fazer hoje, né? Então, qual que é essa mentalidade? A gente tem que ver esse processo, esse ideal lá na frente, lá no final, como tem que ser. Só que ao invés de a gente ficar planejando, a gente tem que observar o quê? Um pequeno passo, um sprint. Então eu vou lá, coloco um sprint, planejo aquilo. Claro que eu tenho que ter em mente o objetivo final, mas eu vou nesse pequeno sprint e eu vou lá e executo, entrego, faço o que eu entregue um valor mais rápido e mais rapidamente. Claro que não é o ideal, mas eu vou lá e faço uma pequena entrega. E aí depois eu consigo planejar a segunda entrega, a terceira entrega, e isso eu consigo ir efetivamente num processo de transformação e de agregar mais valor e mais rapidamente. Por quê? Porque talvez aquele objetivo que nós tínhamos ali, numa mudança de planos que pode ocorrer, e aquele objetivo não é mais aquele alvo inicial. A gente pode ter uma mudança de alvo. E se a gente tiver que ter esse direcionamento nesse formato, a gente consegue diminuir riscos
e até mesmo o custo do projeto. Então, um formato tradicional em um mundo que não mudava, ok, mas hoje no mundo ágil, no mundo de constante mudança, a gente precisa ter esse formato, essa forma diferente, não apenas de pensar, mas também numa forma de agir. Então a gente precisa de ferramentas, mas só ferramentas não vão resolver. Então, para esse princípio conseguir, para que a gente possa colocar isso efetivamente em prática, a gente precisa ter um conceito do MVP, que é o produto mínimo viável. Essa figura, né, que eu vou até destacar aqui, ó, que a gente tem lá o mundo na era tradicional e o mundo pensando no MVP. Pensando aí na forma tradicional, a gente vai, tá bom, o cliente quer um carro, a gente começa a projetar o carro, a roda, o eixo, depois a carenagem, e a gente não entrega. E aí a gente demora para entregar na realidade. Lá no final o cliente até pode ficar satisfeito ou já pode ter até mudado de ideia. Agora, numa era ágil, olha que interessante essa outra parte aqui da figura. Eu vou lá, tenho um projeto, coloco um MVP e eu começo a fazer entregas. Eu começo a agregar valor e entregar isso mais rapidamente. E olha que interessante, lá no final, talvez o cliente quisesse lá um carro conversível, não apenas um carro tradicional. E isso você consegue experimentar, testar e visualizar. Bom, vamos trazer isso agora para o nosso dia a dia e aí na área de gestão de pessoas, como que isso funciona. Olha que interessante. Como que funcionava, né, a nossa área de treinamento e desenvolvimento associado ao processo de avaliação de desempenho ou de competências? Nós tínhamos um período de observação, né, então a avaliação anual, a gente tem um período de observação de janeiro a dezembro, então lá em janeiro do outro mês, do outro ano, a gente abre a avaliação, observando aquilo que ocorreu nesse período. Só que o que acontece? Em fevereiro, por exemplo, ocorreu uma necessidade de treinamento e de desenvolvimento. Mas a avaliação só vai acontecer em janeiro, onde eu abri, né, o ciclo da avaliação. Só que janeiro é férias, tudo tal, né, fevereiro carnaval, a gente coloca a avaliação lá e a gente consegue finalizar a avaliação e ir para o processo de feedback em março. Março já do outro ano, né? E aí o que acontece? Ok, março, o gestor leva um tempo para dar feedback e tal, os PDIs chegaram na mão lá do RH e o RH conseguiu consolidar esses PDIs, sei lá, em maio. Aí ele leva um tempo para montar o plano anual de capacitação. E olha que interessante, em junho, com muita sorte, a gente consegue dar uma solução ou um caminho para algo que aconteceu lá em fevereiro do ano anterior. Isso na década de 70, 80, 90 era perfeito, não tinha problema nenhum, porque o mundo não mudava. Mas hoje não. Hoje, o que a gente está aprendendo agora, daqui 6 meses, pode ser totalmente diferente. Então, a gente precisa mudar esse processo. Agora, olha que interessante, não é aumentar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar a frequência de avaliação. Então, muitos RHs estão querendo ser ágeis, aumentando a frequência de avaliação. E não é isso, porque avaliar não vai mudar. O que vai mudar é o que nós vamos fazer após a avaliação, que é o processo da gestão do desempenho. E aí, uma gestão do desempenho ágil, para que aconteça efetivamente, a gente precisa ter ferramentas, mas não bastam apenas ferramentas. Eu preciso ajustar o mindset de líderes para que eu possa ter uma alta performance. Agora veja, para a gente ter a diferença, para que a gente possa ter uma equipe de alta performance, eu preciso de profissionais engajados. Só que profissionais engajados, eu preciso ter um envolvimento emocional. E eu não vou ter envolvimento emocional se eu trabalhar apenas com metas. Porque a meta, na realidade, ela pode ser interessante para a alta direção, ela pode motivar a alta direção. O que a gente precisa ter, na realidade, são objetivos. Então, como que a gente gera objetivos para que esses objetivos gerem propósitos e esses propósitos possam gerar esse envolvimento emocional entre empresa
líder e liderado. Então, a gente precisa ter essa mudança de mindset, não apenas para meta, mas para propósito. E eu preciso ter, sim, ferramentas, mas a gente não vai ter uma gestão de desempenho ágil, eu não vou ser um RH ágil se eu trabalhar com isso isoladamente. Então, eu quero trazer exemplos como que a gente pode trazer da teoria para a prática essas ações no planejamento estratégico, na gestão de projetos, na gestão de desempenho e em outros subsistemas de RH, como recrutamento e seleção, treinamento e a gestão do clima. Então, como que a gente torna essas questões ágeis efetivamente? Então, quando a gente fala do planejamento estratégico, a gente precisa fazer uma releitura de BSC e também utilizar OKRs. Não é que o BSC é ruim, não. O princípio do BSC, ele é perfeito e ele é excelente. O único detalhe é que ele é uma metodologia da década de 90, quando não tinha internet, quando o mundo não tinha essa mudança, essa velocidade. Então, a gente precisa mudar algumas questões. Por quê? Porque o BSC, essencialmente, ele é para uma gestão de rotina. Então, ele trabalha com KPIs. E KPIs, eles são base de gestão de rotina. Toda empresa precisa de KPIs. Não tenha dúvida, mas a gente precisa ter, imagina que uma empresa que toda trabalhe no KPI com BSC, talvez naquele processo de mudança é como você ter um navio enorme e você precisa mudar o direcionamento, o rumo desse navio. Para você fazer essa mudança, se torna extremamente lento o processo, né? KPIs anuais, tudo tal. Então, como que a gente trabalha isso? Na realidade, o princípio, a gente precisa trazer os conceitos dos OKRs, porque os OKRs eles também já vêm com um propósito desse objetivo rápido da gente poder mudar de trabalhar esses MVPs, de fazer ajustes de direcionamento mais rápido. Qual é a empresa que na realidade podia imaginar em dezembro a situação que nós estamos vivendo esse ano? Então, em dezembro do ano passado, quem podia imaginar o que estaria ocorrendo? Então, a gente precisa mudar esse rumo rapidamente. E para mudar esse rumo rapidamente, a gente depende, quando a gente fala de um planejamento estratégico, muitas vezes de projetos. São ações que nós temos que fazer, né? Mas a gente tem essencialmente projetos. E esses projetos a gente precisa trazer o quê? Os princípios do MVP, os princípios do Scrum e os princípios do Kanban, que a área de tecnologia, de TI, são experts são pioneiros, na realidade, nessas ferramentas, e que as outras áreas, né, de gestão, de administração, podem sim se apropriar e adaptar esses modelos, porque são frameworks, né? Então não tem exatamente, tem que ser exatamente desse jeito, porque senão não vai funcionar. Existe o quê? Modelos, direcionamentos, direcionadores, e isso é o que importa. Quando a gente fala de desempenho e competências, a gente precisa entender que a avaliação de competências não é a avaliação de desempenho, que não é a avaliação de resultados. Quando eu falo de competência, eu vou tentar fazer essa diferenciação com um time de futebol. Eu tenho, por exemplo, competência como um time, assim, eu tenho um time cheio de craques. Então eu tenho um time com jogadores ali competentes. E aí eles podem ter feito uma partida ótima ou ruim. Isso tem a ver com o desempenho. E o resultado ganhei ou não ganhei a partida ou o campeonato. Eu posso ter um time cheio de perna de pau que jogou mal a partida e que ganhou o jogo. Então, essa conjugação, a gente tem inúmeras possibilidades, só que eu preciso ter o instrumento certo para poder avaliar e para poder ter esta gestão do desempenho. Então, cuidado, não é assim, não tendo a avaliação que eu vou ter a gestão do desempenho, ou que a avaliação está totalmente errada. Avaliar, ele é importante, né? A gente faz um check-up anual,
né, da saúde. Então, esse check-up ele é fundamental. O que acontece não basta eu fazer esse check-up e fazer uma vez por ano e querer somente no outro ano e discutir alguma coisa para saber se mudou ou não mudou. Então, o princípio está equivocado. Então, não é também largando a avaliação que vai resolver, como também não é fazendo a avaliação várias vezes. Então, o que a gente precisa entender? Que a avaliação de desempenho não é a gestão do desempenho. Eu preciso ter a gestão do desempenho é o agir agora proativamente. Retomando aquele exemplo da linha do tempo, se em fevereiro a pessoa teve uma necessidade de treinamento, o que eu tenho que fazer agora, em fevereiro, para poder corrigir, para eu poder agregar valor mais rápido e mais valor, né, e mais rapidamente, ali naquele momento. E a gestão do desempenho, na realidade, a gente precisa entender que toda empresa, todo profissional, né, ele precisa ter uma entrega. Na realidade, não interessa a competência que o profissional tem, mas sim a competência que ele está entregando para a organização. E por isso, nós temos um modelo aqui que eu trago, que eu adoto, que ele tem 4 perspectivas. Porque eu preciso de um profissional ótimo tecnicamente, ótimo na parte comportamental, que entregue suas metas, seus objetivos, na realidade, né, e que cumpra também com qualidade suas atribuições. Por quê? Se eu tiver um profissional ótimo tecnicamente, né, ótimo na parte comportamental, mas que não traz resultados, não adianta, né? Agora, se eu tiver um profissional ótimo tecnicamente, que traz resultados maravilhosos, mas que destrói a equipe, eu também vou ter um problema. Mas nós, quando somos contratados, nós não somos contratados para demonstrarmos competências. Nós somos contratados para executar resultados, né? Para atingir resultados e para executar determinadas atribuições e atingir determinados resultados. Então, o nosso foco está aqui. Para isso, eu preciso de competência, é claro, porque a competência é a matéria-prima para um bom desempenho. Então, a gestão do desempenho, efetivamente, ela deve ocorrer quando o gestor, o líder, acompanhar na maior frequência possível cada membro da sua equipe de como andam, na realidade, as atribuições, as responsabilidades a ele delegada e também as metas. Então, eu conversar com a minha equipe, eu estar próximo, eu fazer, na realidade, a gestão do desempenho. E esta gestão do desempenho, eu já vou identificar se eu tenho alguma ação, né? Se aquele colaborador já precisa de alguma intervenção naquele momento, naquele instante. E aí eu já faço essa ação, eu já faço essa intervenção rapidamente. E essa intervenção, na realidade, a gente cai num outro ponto onde entra o perfil do profissional do futuro, que é aquele que precisa estar preparado para aquilo que ele não sabe o que né? Ser ágil, se adaptar rapidamente, porque se o mundo muda, eu preciso me adaptar rapidamente, mas ser protagonista da minha aprendizagem. E para isso entra o conceito do quê? Das trilhas de aprendizagem, né? Então, nesse conceito das trilhas de aprendizagem, a gente tem que entender que não é o que muitas empresas estão dizendo sobre trilhas de aprendizagem, que é pegar um monte de treinamentos que antes eram presenciais e colocar no formato EAD lá em caixinhas e acabou. Não. Eu preciso ter um modelo que fortaleça o princípio 70-20-10, focando a aprendizagem no local de trabalho. Então não é somente pegar isso e colocar lá no... Porque o que acontece? O que eu observo hoje nas empresas? Eu não sei fazer a movimentação de um bem patrimonial. O cara precisa lá de uma gestão de patrimônio. E aí ele pega e entra num treinamento, né, numa trilha de aprendizagem, né, e aí o cara fica ali horas e horas, só que antes era presencial, e agora ele fica ali, né, não sei quantas horas para aprender tudo sobre gestão de patrimônio numa visão extremamente acadêmica, e que na realidade eu só estou tirando aquela, talvez, desculpe até a expressão, a chatice do presencial e estou colocando
colocando num processo EAD, o que pode até piorar a situação. E na realidade, a única coisa que ele precisa é como ele tira a cadeira daqui e manda para o outro lugar. Então, a gente precisa desenvolver uma trilha objetiva e não acadêmica, né? Então, o que eu vejo nas empresas são muitas empresas colocando um viés acadêmico nas suas trilhas, e isso não vai mudar. Então, vamos lá, uma lista aqui rapidão. Eu preciso fortalecer o modelo 70-20-10, eu preciso desenvolver a cultura do colaborador de ser protagonista da sua aprendizagem, eu preciso ter objetividade, ser mais pragmático, né, com um viés prático e não acadêmico. Eu preciso fortalecer na trilha a gestão do conhecimento. E se eu integrar isso, então, com os princípios de mentoria organizacional, vão ser, assim, técnicas que vão trazer um outro nível. Eu preciso ter isso integrado à cultura da avaliação de competências e do PDI. Para quê? Para que a gente possa reduzir as ações, porque desenvolver as pessoas não é somente treinamento, né? Eu preciso utilizar a metodologias de learning online e não simplesmente EAD. O learning online é aquele processo onde eu vou aprender ali, em outros formatos, ao vivo também, e não apenas entrei num processo de EAD e um monte de vídeo que eu estou vendo e acabou sem processo de interação, né? Então, as pessoas são diferentes e elas aprendem de maneira diferente. Voltando agora para um outro subsistema, recrutamento e seleção, a gente precisa trazer nas empresas algo que foi falado antigamente, mas parou e agora voltamos numa forma diferente, né? Pelo menos com nomenclaturas diferentes, mas a essência é o tal do fit cultural, que na realidade traduz por seleção por valores. Nós precisamos ter esse processo de seleção por valores, onde a gente possa ter esse alinhamento desses objetivos, daquilo que efetivamente agrega valor para a organização, dos princípios, para que a gente possa ter o engajamento. A formação, claro que a formação ela é importante, mas ela não é decisiva para muitos casos. O que importa na realidade é justamente o engajamento. O uso de redes sociais, na realidade não para divulgar vagas, mas na realidade como uma forma ativa para a gente fazer employer brand, para que a gente possa ter o EVP, né, nas empresas, para que a gente possa atrair, né, profissionais para a nossa empresa. A gente precisa ter processos simples para grandes volumes, na realidade, mas sem perder a questão humana. Então, precisam ser processos humanizados. Então, existem formas da gente fazer isso efetivamente. A gestão do clima organizacional não é assim, tá legal, o clima tá bom, não tá bom, e agora o que eu faço? Então, a gente passa a ter essa gestão e essa observação através do Employer Experience. Então, é a gente poder entender que eu posso ter duas pessoas que entraram exatamente na mesma data, na mesma função, que podem ter a mesma formação, só que eles têm experiências diferentes dentro da organização. E o que importa é a gente monitorar e entender essas experiências, para que a gente tenha um processo adequado de onboard, para que a gente acompanhe a jornada dele também, e também no momento que ele tiver que sair da empresa, né, então do offboarding, a gente também possa fazer que isso seja algo que vá marcar a vida dele. E isso volta ali no employer branding, né, porque vai ter uma consequência ali do outro formato. E isso vai fazendo com que gradativamente a gente consiga fazer com que o RH nosso e a nossa empresa fique mais ágil. Só que para isso, a gente também precisa ajustar o quê? Mindset de líderes. E não apenas o mindset, a gente precisa fazer com que esse mindset torne em ações práticas. Para isso, a gente precisa de líderes, de gestores de pessoas que comuniquem, que estejam próximas, que sejam menos formais, que orientam, que possam orientar, monitorar, façam processos de mentoria, que envolvam a equipe, né, que empoderam colaboradores. Então, isso é importante para que gradativamente a gente possa ter esse grande processo de transformação de empresas. E o RH, na realidade, ele é o grande responsável, o grande protagonista para que isto efetivamente ocorra nas organizações. Então, nesse breve tempo aqui que a gente passou junto, eu espero que eu possa ter trazido algumas ideias, alguns insights para você que você possa efetivamente
ter esse processo de transformação que você, como RH, precisa liderar na sua empresa. Então, mais uma vez, meu agradecimento, Rogério Leme, sempre à disposição de cada um de vocês.